Esse vídeo é uma nova série aqui do canal, onde todos os sábados pela manhã eu responderei algumas perguntas que é feita lá no Instagram e que eu considero que tem a sua relevância. Então, se você quer deixar a sua pergunta, vá lá no Instagram, deixa a sua pergunta lá, que eu estarei respondendo algumas delas, não dá para responder todas, né? Mas eu sempre vou escolher umas 5, 6, 10 perguntas e vou responder aqui no sábado de manhã. Então, fica comigo nesse vídeo e veja as perguntas de hoje. A primeira pergunta é do nosso amigo Vimod, que ele pergunta: como criar a mentalidade para não ficar olhando o preço todo dia e esperando o ativo cair para comprar? É fácil, você precisa conhecer os fundamentos do negócio que você investe, porque a partir do momento que você conhece a empresa que você está investindo, o fundo imobiliário que você está investindo, você não precisa nem olhar o preço, você consegue mais ou menos imaginar para que lado o preço vai. E mesmo que o preço não vá para a direção que você imagina, então imagine que você conhece tão bem a empresa que você investe que devido aos fatos que estão ocorrendo nos números da empresa, você olha, caramba, o preço vai subir. Mas se não sobe, também você não se preocupa com aquilo, porque quando você entende os fundamentos, você analisa os balanços da empresa que você investe, você conhece ela a fundo, subindo ou não subindo, você sempre vai encontrar resposta no número. E isso te deixa muito confortável. O que eu costumo dizer é assim, ó, quanto mais você é fissurado em olhar o preço, se vai subir, se vai cair, menos experiente você é, menos conhecimento você tem. Eu digo isso por experiência própria, porque é muito comum as pessoas virem me dizer: meu, você viu como subiu aquele ativo, Leandro? E são ativos que às vezes eu tenho em carteira, cara, não tô sabendo, às vezes faz 3, 4, 5, uma semana que eu não olho no preço daquele ativo, porque isso para mim não faz diferença. Eu tô esperando é que vire o trimestre para que saia novos resultados, novos releases, para que eu consiga avaliar qual foi o resultado daquele trimestre, tá? É isso que eu espero, e preço, dane-se preço, oscilações de curto prazo não fazem diferença nenhuma. Então, a resposta é, para você perder essa mentalidade, estude o ativo que você tem em carteira. Quanto mais você conhecer o ativo, menos importante será o preço e a oscilação de curto prazo do preço. A próxima pergunta do professor Edu, ele diz assim: acredita em limite de ativos em uma carteira previdenciária? Não, professor, eu não acredito em limite de ativos, só que eu acredito que existe um número ideal de acordo com o seu tempo, dedicação, experiência com o mercado. Porque a diversificação ela não deve ser apenas para se proteger de riscos. Não, a diversificação ela deve ser inteligente. Você deve ter uma estratégia por trás da diversificação. Ah, eu quero diversificar por setor, eu quero diversificar por empresas, eu quero diversificar... Entendeu? Você tem que ter uma estratégia por trás da diversificação. Só que você tem que ter uma diversificação que permita que você consiga acompanhar. Você tem que saber o nome de todos os filhos, né? Porque uma pessoa que tem 50 ativos em carteira, somando ações, fundos imobiliários, se eu perguntar assim, ó, me passe um resumo de cada um dos ativos. Como que anda a saúde financeira, como que anda a situação do lucro de cada um desses ativos, como que anda a dívida. Você acha que essa pessoa saberia explicar? Uma pessoa com 50 ativos em carteira? Somente se for um profissional do mercado que dedica lá 8 horas por dia estudando os ativos. Senão não vai saber, não tem como saber, a não ser que o cara seja muito ninja, né? Mas um trabalhador médio aí, você tem a sua empresa ou você trabalha em alguma empresa lá 8 horas por dia, e, poxa, você vai ter tempo para acompanhar 50 ativos? Difícil, tá? Então, o que eu costumo dizer é assim, ó, menos de 10 ativos fica um pouco arriscado, porque é muito pouco, né? Então, se quebra uma empresa dessas 10, já é 10% do seu patrimônio que vai pro estouro. Só que mais de 30 já começa a ficar muito difícil de você acompanhar. Então, eu sempre digo assim, que um número que eu gosto bastante é entre 10 e 30, tá? Por esses motivos que eu acabei de citar aqui. A outra pergunta aqui do Terra Davi é assim, ó, muito se fala em diversificação de carteira, mas a diversificação no início não ajuda, estou certo? Bom, faz sentido a sua colocação, tá? Porque é claro que um investidor que ele tem lá 5 mil reais, ele está começando agora. Não tem motivo para ele fazer uma carteira de 30 ativos, tá? Só que também não é interessante que ele deixe somente em 1 ou 2 ativos. De repente, estuda lá uma carteira para começar, 5 ativos, tá? Você tem 5 mil reais. Começa com uma carteira de 5 ativos e aí você coloca lá R$ 1.000 em cada ativo. Depois, aos poucos, a cada aporte, beleza, eu tenho 5 mil reais, eu vou aportar R$ 1.000 por mês. Começa com uma carteira de 5 ativos e a cada mês insere um novo ativo. Chega até 10 ali, que é o que eu digo que é a diversificação mínima aí para você não correr risco.
Depois que você chegou em 10, aí sim, aí foca nos aportes, vai crescendo esse patrimônio aí e naturalmente com o tempo você vai pegando experiência, você vai conhecendo novos ativos e aos poucos você vai inserindo um aqui, outro ali, a cada 2, 3, 4 meses você insere um novo, enfim. Logo, depois de 3, 4, 5 anos de investimento, você já vai estar com um patrimônio bem mais robusto, sem perceber você já vai ter com uma carteira aí de 20, 25 ativos talvez. Então é mais ou menos por aí, eu digo que não é interessante sim, concordo com você, diversificar muito quando está começando, mas também não é interessante deixar em um único ativo só, concentrar muito também nunca é bom. Então comece de 5 a 10 aí dependendo do valor que você já tem, que tá excelente. A próxima é do Real, ele pergunta assim, ó, Endy e VEG valem a pena a esta altura do campeonato? Bom, quando você fala a esta altura do campeonato, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que você está falando do preço. E o que eu digo é assim, eu te respondo com outra pergunta. Vale a pena Endy e VEG pelos fundamentos dela? Se você entender os fundamentos dela, dane-se o que você chama de altura do campeonato. Então procure entender os fundamentos e esqueça preço. Porque quando você olha preço, você fica cego para o negócio. Quem olha o negócio não se importa com o preço, porque vê que o negócio é tão mais importante que preço, que dane-se o preço. Agora, se você só consegue olhar preço, aí você fica cego para aquilo que é mais importante, que são os fundamentos. Então, a essa altura do campeonato, realmente eu não sei responder, porque eu não avalio esse tipo de coisa. Agora, quanto aos fundamentos, falando de Endy e VEG, no meu entendimento vale sim muito a pena. Mas não siga somente o meu entendimento, tente entender o porquê eu penso dessa forma. Para finalizar esse vídeo, o Ranieri perguntou assim, ó, FIIs para viver de dividendos é melhor do que ações? Bom, Ranieri, isso aí existe a galera que gosta mais das ações, mais dos fundos imobiliários, né? Eu vou ser bem sincero, como eu tô numa fase ainda de acúmulo de patrimônio, né? Eu gosto muito das ações, porque nada vai te possibilitar o crescimento do patrimônio igual as ações te proporcionam, porque as empresas elas podem crescer muito rápido e você participar desse crescimento. Distribuindo dividendos ou não, você pode participar desse crescimento. Fundo imobiliário não é uma classe de ativo de crescimento assim explosivo. Não, é para renda recorrente. Então, eu acabei de responder, para renda recorrente. Nesse caso, eu digo assim, ó, se você já está com um patrimônio formado, não, agora eu vou viver de renda. É interessante que você pense na proteção do seu capital e no fluxo de dinheiro entrando, né? Então, eu prefiro fundos imobiliários para quem já está na fase da independência financeira. O dia que eu me declarar assim, não, a partir de agora eu sou independente financeiro, eu não vou mais trabalhar, vou viver de renda. Você pode ter certeza que a minha carteira vai estar com um peso bem maior em fundos imobiliários, tá? Hoje, para você ter uma ideia, eu trabalho com 20% renda fixa, trabalho com 45% em ações, 35% em fundo imobiliário. Olha, se eu tivesse na fase aí da liberdade financeira já, provavelmente eu estaria ali com 60% fundos imobiliários, estaria ali com uns 20% em ações e estaria com 20% em renda fixa. Então é isso, galera. Se você quer que eu responda a sua pergunta aqui no sábado, vai lá no Instagram, me segue lá, é Leandro500pratas e deixa sua pergunta lá que, na medida do possível, estarei respondendo. Até a próxima.